Rafael, será o mensageiro da parte do Senhor sobre nossas vidas aqui. Estenda suas mãos para cá, apresente a vida dele diante do Senhor em oração. Pai, neste momento nós apresentamos a vida do teu filho, que neste momento se coloca na brecha para ministrar sobre as nossas vidas aqui. Sabemos, ó Pai, que a sua palavra está em seu coração. Eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor venha transbordar o coração dele sobre nós, em ousadia, em fé, em graça e autoridade. Fala conosco, ó Pai, tudo aquilo que precisamos, que necessitamos ouvir da tua parte nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Tudo bem com você? Sou bem a virada do ano. Alguns bem demais, como sempre, né? Dá para ver nas roupas. Meu Deus, é difícil. Como é difícil escolher uma roupa depois do ano novo e do Natal, né? Se pudesse vir de bermuda, dá para dar uma disfarçada. Mas não tem jeito. Mas amém, glória a Deus que estamos aqui em mais um ano. Mais uma vez viramos, né? Virou uma página, querendo ou não. A gente não mistifica datas, porque a gente acredita que Deus continua operando, trabalhando, e Ele não está impedido por datas, por final de ano, por recesso. Deus trabalha até nos recessos. Olha só que Deus trabalhador. Diz a Bíblia que Ele trabalha, nunca se ouviu, nem se viu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Você está esperando de Deus algo nesse ano? Deus está trabalhando por você. Se você assentar, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, versículo 11. Todos acharam? Amém. Diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro. Amém? Você pode sentar. Glória a Deus. Esse texto aqui nós lemos, vai nortear a palavra que eu quero trazer nessa noite através do Espírito Santo. Não vou focar nesse texto, mas eu quero frisar que nesse texto, ele também tem a ver com a Bíblia, com um pouco, na verdade, da mensagem que eu quero trazer, mas esse texto ele está se referindo ao retorno do povo que estava cativo na Babilônia, do regresso desse povo de Israel para a sua terra natal, onde eles ficaram 70 anos cativos. E esse capítulo específico de Jeremias, ele é poderoso porque Deus ele fala de restauração. Deus fala de mudança do cativeiro deles. E aqui é um versículo que Deus afirma para o povo nesse regresso, dizendo que eu sei o pensamento que eu tenho para vocês. Eu sei o que eu penso para você. Eu sei o que é melhor para você. Eu é que conheço o seu caminho. Deus está frisando para o povo aqui que está voltando do cativeiro. Eu sei os planos que eu tenho para você, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro que esperais, ou para te dar-vos, aqui na minha versão, planos para dar-vos esperança em um futuro melhor. E Deus conhece o nosso caminho, e Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus conhece o seu coração, e ainda que muitas vezes nós intentamos, planejamos, virou a data, né? Hoje estou tendo o privilégio, com a graça de Deus, de trazer a primeira palavra desse ano, mas
virou a página, a gente já vem com planos, vem com a nossa agenda cheia, e eu vou fazer, eu vou subir, eu vou descer, está tudo certo. Mas eu quero te dizer uma coisa, através da palavra de Deus: em todos os seus planos, ponha Deus na frente, para que Ele possa realizar através da sua vontade na sua vida, porque Ele bem sabe os planos que tem para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu emprego, para a sua área sentimental, profissional, espiritual, ministerial, seja lá o que for, ponha Deus na frente, e aí você terá sucesso, aí você vai chegar até o fim. Mas aqui voltando, quero começar aqui, iniciar essa palavra com um título que Deus colocou no meu coração, sobre uma nova história. O título dessa mensagem é Uma Nova História. E para começar aqui, como eu falei, esse texto não é um texto que eu vou trazer aqui, não vai nortear nossa palavra no sentido geral dele, no contexto, mas ele tem a ver porque aqui fala de Israel, e quando nós falamos de uma nova história, biblicamente, nós podemos pegar vários exemplos. Eu trouxe alguns deles aqui para falar com vocês, mas não tem como lembrar, ou não lembrar, melhor dizendo, do próprio povo de Israel. Um povo que, nessa ocasião, desse versículo, desse texto, estava cativo pela segunda vez. Eles foram cativos por 2 vezes na história, várias vezes oprimidos, várias vezes encurralados, várias vezes ali, muitas vezes parcialmente destruídos, não totalmente, porque Deus não deixou. Mas não tem como não lembrar do povo de Israel, da história dele, da misericórdia de Deus para com esse povo. Quando você lê as passagens bíblicas do povo de Israel, você não vê a misericórdia de Deus ali? Você consegue ver o amor de Deus nessas histórias, nesses textos? Eu consigo ver. Porque um povo que voltava para Deus, se voltava para Deus, para servir a Deus, para buscar a Deus de todo o coração por um momento, e depois de alguns anos, de algum tempo, virava as suas costas para esse mesmo Deus que o livrava, que cuidava deles, que até mesmo no deserto não fazia com que as suas roupas envelhecessem, não fazia com que seus sapatos se desgastassem, tinha uma coluna durante o dia para evitar que o sol os assolasse, tinha uma de fogo à noite para orientar o caminho, tinha ali um guia, um líder, Moisés, para guiar eles até a terra prometida, tinha uma promessa de Deus. Um povo que estava escravo na sua primeira vez, aqui é a segunda do texto, aqui na Babilônia, mas lá no Egito, quantos anos, hein? Lembra? Mais de 400 anos, escravos. E esse Deus, esse mesmo Deus que nós estamos pregando nessa noite, olha para esse povo e fala: eu escolhi esse povo. E aí você pergunta para Deus: por quê? Por que Deus escolhe você? Por que Deus escolheu justo você? Por que Deus amou você? Por que Deus se entregou na cruz? Jesus se entregou na cruz, Deus mandou o seu Filho morrer na cruz por mim e por você. Porque esse amor é inexplicável, só dá para experimentar e agradecer diariamente, porque nós recebemos e recebemos de graça, pela graça, porque por mérito não mereceríamos. A resposta, melhor dizendo, para essa indagação, eu não vejo outra simples como essa que eu disse. Pelo amor de Deus. Por que Ele escolheu esse povo? Pelo seu próprio amor, pela sua própria vontade. Ele decidiu amar. Ele ama você porque Ele te ama, e pronto, e acabou. Não há nada que você e eu faça para Deus para que Ele nos ame mais ou menos. Ele nos ama com amor incondicional, com amor ágape. Ele nos ama de uma forma inexplicável, não dá para entender esse amor. Por isso que Ele nos escolhe, por isso que Ele nos traz à sua casa, por isso que Ele fala conosco, por isso que Ele nos levanta, por isso que Ele nos serve, por isso que Ele nos ajuda a caminhar, porque Ele é Deus e Ele cuida de cada um de nós. Uma nova história. Esse título é bem subjetivo, ele traz muitas situações aqui que a gente pode basar, nesse texto, trazer por debaixo, com esse tema. Mas começando aqui, como eu disse agora há pouco, Deus ele inicia uma história com o povo de Israel. Ele decide amar, ele escolhe aquele povo para si, diz a Bíblia, e ele começa a escrever uma história para esse povo. Ainda que o povo muitas vezes virou as costas para ele, como nós dissemos aqui, está na sua Bíblia. E é interessante, irmãos, e eu fiquei pensando: Deus,
fiz essa pergunta: por que o Senhor escolheu o povo de Israel? Por que escolheu a nós? Por que nos ama tanto assim? E aí você percebe que a Bíblia, Deus escolhe pessoas para escrever a sua própria história. Ele, como um diretor de um filme, de uma peça, de uma novela, de um filme, ele escreve, ele escolhe personagens. E ao contrário dos diretores, não para manipular as pessoas, mas por livre e espontânea vontade dele, ele escreve uma história para cada um. Num texto, num filme, a gente vê ali o diretor fazendo todo o enredo, o começo, o meio para dar aquele ápice, e o final para explorar tudo, para acabar com chave de ouro. Se você reparar, a Bíblia também tem a mesma história para nós. Deus nos trouxe, não sei de onde você veio, como Deus te escolheu, como Deus te trouxe, como você foi salvo ou ainda não. Você terá essa oportunidade, se quiser, nessa noite, de alcançar essa salvação em Cristo. Mas se você estava num lugar, Deus te trouxe, mostrou a sua luz, tirou você desse lugar, trouxe para a sua casa, moldou, está moldando você, está transformando você. Só que no processo de Deus, até chegar ao final desse filme, entre aspas, tem todo um período de processo aí que Deus vai trabalhando conosco. Tem todo um passo a passo, tem todo um mover, tem todo um transformar, tem todo um operar de Deus nas nossas vidas. Tem hora que você está sorrindo, tem hora que você vai chorar, tem hora que você está angustiado, mas tem hora que você está ajudando o seu próximo. Tem hora que você quer parar tudo, mas tem hora que você quer ajudar aquele que está querendo parar. Nós somos assim, altos e baixos. Nós somos seres humanos. Nós dependemos de Deus. Você depende de Deus? Para tudo? Para que Deus comece a escrever uma nova história nesse ano, na sua vida, algo que Ele tocou forte no meu coração. Comece a tirar os entulhos. Comece a tirar as barreiras. Comece a tirar a sujeira. Limpa a sua casa, porque Ele quer fazer morada no seu coração. E para Ele escrever uma nova história, para você perceber isso, para você viver isso, tira as barreiras que você mesmo colocou na porta do seu coração, para que o Mestre possa entrar e fazer morada na sua casa. E dessa forma Ele vai te visitar, e aí você terá, neste ano 2021 e até o final da sua vida, uma nova história diante desse Deus. Tira a barreira. Para Deus operar um milagre na vida do Lázaro, Ele pede uma coisa. Ele poderia não ter pedido, mas Ele pede: tira a pedra. Ele tem poder para ressuscitar quem estava morto lá dentro. Ele poderia simplesmente, num passe de mágica, fazer assim com a mão dele, e a pedra fosse para o lado, ia para o lado e acabou. Simples, não é? Mas tem partes, ou tem momentos, que é você que vai ter que agir. Você é o protagonista, você vai ter que agir, você é o ator principal, você vai ter que tirar a pedra. E em outros momentos vai ser a mão de Deus agindo na sua vida, na sua história. É Ele que vai ter que fazer, porque você não conseguirá fazer. Ressuscitar morto não é com a gente, mas é com o nosso Deus. Mas tirar a pedra é com você, e tira ela hoje. Quem sabe está impedindo Deus entrar por completo na sua casa. Quem sabe aí está impedindo Deus escrever uma nova história, e você vê: Deus, eu tenho prazer na tua presença. Talvez você está falando: Deus, mais um ano, não sei o que vai acontecer, 2020 foi horrível. Mas irmãos, eu fiquei pensando nisso. Foi mesmo, foi muito bem. Foi difícil, mas foi bom. Nós aprendemos muitas coisas, nós vivemos muitas coisas. Deus mostrou o seu poder. Se você está vivo, está me olhando, está me ouvindo, Deus operou um milagre na sua vida. Você não morreu, você está vivo. Deus te guardou e guardou a sua casa, creio assim. Você está aqui para continuar a história que Deus está escrevendo. Não você escrevendo, Deus escrevendo. Para continuar a viver essa história que Ele está escrevendo. E aqui eu quero falar brevemente, para a gente ser mais centrado aqui, e a gente conseguir aplicar todo o que Deus nos colocou. Quando você olha para a Bíblia, eu separei 12 histórias aqui, vou só relatar, marcantes para mim, mas eu creio que biblicamente também é, de pessoas, de homens aqui, no caso que eu separei, que Deus usou
para escrever uma nova história. E o primeiro deles, sem demoras, é Noé. Eu quero te dar exemplos de Deus escrevendo histórias, reescrevendo histórias, uma nova história. Noé, quer melhor exemplo que esse? Tem outros, né? Lógico, modo de falar. Mas Noé teve que construir uma arca a pedido de Deus para salvar a sua família e salvar a humanidade inteira que viria depois dele, porque quem estava até ele morreu tudo, todos morreram. Deus separa uma família, Deus separa um homem, faz um chamado para ele, ele junta a sua família e constrói uma arca no meio de um lugar que não tinha necessidade alguma de ser construído, porque ali perto não havia mares. Ele não tinha que fazer com um barco daquele tamanho, mas Deus tinha um plano para a humanidade. Deus tinha uma história para continuar escrevendo. Ele estava decepcionado, sim, diz a Bíblia, com a raça humana, mas para não aniquilar aquilo, totalmente aquilo que ele mesmo criou, ele traz um plano de salvação através de Noé e começa a escrever uma nova história. E aí você pode falar, puxa, que Deus ficou bravo, hein? Nessa ocasião Deus ficou bravo mesmo, porque ele chegou, o pecado, diz a Bíblia, daquela geração subiu de uma forma para Deus que ele se arrependeu de ter criado o homem. E ele, olhando para o próprio homem, viu que não era justo, achou alguém lá que poderia usar, e ele usou e construiu uma arca. Nós sabemos toda a história dali para frente. Nada está perdido quando Deus está escrevendo a nossa história. E uma palavra para o seu coração: Deus não desiste de você, porque Ele tem um plano na sua vida e Ele vai escrever até o fim. E enquanto não acabar a obra, como diz aquela passagem, se não me engano, em Jó, aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Não sei se está em Jó, desculpe a falha se eu me equivoquei aqui, mas Ele vai continuar escrevendo a sua história até o fim. Abraão, na sequência, prova que Deus escolhe pessoas simples no meio de um povo. Ele escolhe alguém para gerar a nação escolhida dele. Ele vai lá, escolhe, fala com Abraão. Abraão não conhece naquele momento, não sabe realmente quem está falando com ele, mas sabe que alguém falou com ele. Já passou por isso? Quando Deus fala com você, você fala: Deus, é você mesmo que falou isso comigo? Você que está mandando eu sair, você que está mandando eu ir, é eu que tenho que fazer, é eu que tenho que falar, é eu que o Senhor quer usar, é eu que vou ser aqui um canal, é você mesmo. Deus escolhe pessoas como eu e você para tratar e mudar histórias. Escolheu Abraão, e depois de Abraão a gente sabe tudo que Deus realizou ali, através do seu próprio filho, que é o terceiro exemplo que eu quero trazer, que é Isaac. Abraão podia ter filhos, mas a sua esposa não podia ter filhos. Mas Deus prometeu uma nação. Para ter nação precisa ter gente, muita gente. Abraão podia, Sara não podia. Lá na sua velhice, Deus cumpre a sua promessa. Sara tem um filho, e esse filho chama Isaac. E olha que interessante, Isaac também podia ter filho, só que a Rebeca não podia. É interessante como Deus trabalha, né? Deus não trabalha como você espera. Deus não precisa provar que Ele vai cumprir a palavra. Não se dá muitos sinais, ainda que Ele dá sinal, sim, quando a gente pede. Mas quando Ele fala, meu irmão, se Deus está falando com você, falou com você em 2020, falou com você em 2010, falou com você em 2000, Ele vai cumprir promessas na sua vida, independente da época, se é estéril, se dá para não ter ou não ter. Deus cumpre as suas promessas ainda hoje e vai continuar cumprindo, porque Ele é Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Como é que escreve uma nova história com alguém que não é fértil? Com alguém que não pode gerar a nação que Deus escolheu? Mas Deus cumpriu a promessa, abriu a madre da Rebeca, e Rebeca teve o quarto exemplo, Jacó. E a gente sabe que ali ela teve dois, né? Foram gêmeos.
Um saiu primeiro, que era o Esaú, e saiu Jacó atrás, segurando ali o seu calcanhar. Sabemos da história. E Jacó, interessante, um dos símbolos, né, do povo de Israel, como patriarca. Depois de Isaac teve Jacó. Jacó foi escolhido ali por Deus para dar sequência na geração que Deus já havia prometido para Abraão, na história que Deus começou a escrever através lá do seu avô, do Abraão. Mas Jacó, irmãos, ele teve alguns problemas. Ele teve que trabalhar para ter a sua esposa. E ele trabalhou, mas ele trabalhou 7 anos por uma que não era aquela que ele queria. Ele trabalhou mais 7 para conseguir a outra que ele queria. Teve que trabalhar, teve que se esforçar. Até porque Deus estava, e o contexto diz da história de Jacó, trabalhando em Jacó. Porque ele enganou o seu irmão. Ele tomou a primogenitura, né? Primogenitura, é isso? Eu quase falei em línguas aqui. Não mais enroscado. Primogenitura. Ele enganou o seu irmão. E sabe, irmãos, que eu aprendo aqui? Por isso que eu vou falar rápido. Tudo que a gente planta, a gente colhe. O que nós estamos plantando? O que você está plantando? Coisa boa? Vai nascer coisa boa. Está plantando coisa ruim? Vai nascer coisa ruim. Não tem como inverter a semente, não tem como você plantar algo ruim e ela no meio do caminho converter para algo bom. Não tem como plantar jaca e nascer maçã. Não tem. A equação não fecha. A conta não fecha. O que estamos plantando? Mas mesmo assim Deus continua escrevendo a sua história, uma nova história na vida de Jacó. E ali nós sabemos que ele tem ali os seus 12 filhos e uma filha. E um deles, que é o 5º exemplo aqui, é o José. Eita, José vendido, quase morto pelos seus próprios irmãos, mas ali Deus tinha um plano na vida de José, não deixou de ser morto, mas Deus transformou a vida do José, de forma que os seus irmãos realmente pouco se importaram para onde ele tinha ido. Sabia que era uma caravana de egípcios, sei lá por onde ele ficaria, mas Deus sabia onde José ia parar. Tem coisas, irmãos, e eu vejo que na pessoa de José, a Bíblia não relata esse detalhe, mas eu acredito que em algum momento ele fala: o que aconteceu? O que eu fiz? No mínimo ele deve ter perguntado: o que eu fiz para merecer isso? Eu fui mostrar minha túnica para meus irmãos e eles vão lá, me jogam num buraco e depois tomam minha túnica, mente para o meu pai. É lógico que nesse momento ele não sabe toda a história, ele vai saber lá na frente, mas nós sabemos a história, o contexto, que ele é vendido como escravo. Era livre, se tornou escravo. Dá para entender isso? Injustiça, né? Mas, irmãos, quando você começa a ver essas histórias bíblicas, realmente, pelo olho nu, você não consegue compreender o agir de Deus. Friamente, calcular, sabe, ser calculista, da forma, traçar um plano. Como é que Deus raciocinou aqui? Não dá para compreender o trabalhar de Deus enquanto Ele não chega no fim. Sabe a história que Deus está escrevendo na sua vida? Você pode não estar entendendo o momento que você está passando agora, mas ela tem um fim. Essa jornada, esse problema, essa situação, no meio da sua história, cada situação que passa com você, cada situação que você está vivendo, ela tem um fim. E Deus sabe qual é esse fim. É um futuro de esperança e de paz para você. Eu sei o plano que eu tenho para você. Eu sei o caminho que eu tenho para você. Eu conheço, diz o Senhor para você. Você pode não estar entendendo o momento, não pode estar entendendo o que está acontecendo, o que vai acontecer nesse 2021, mas Deus sabe o plano que Ele tem para você. E sabia para José. José foi ali usado como, ele é até considerado por alguns teólogos um tipo Messias, porque ele teve uma estratégia de Deus que não permitiu que os egípcios morressem
de fome, e nem mesmo a sua própria família que veio comprar alimento com ele no futuro. Ele foi ali um salvador naquele momento para aqueles que habitavam na sua época. E depois, não tem como falar dele, por isso que eu quero correr um pouquinho, Moisés. Nascer já julgado é complicado, porque Moisés nasceu e o faraó logo já mandou matar todos os meninos que tivessem nascido naquela época. E é interessante que a história é muito bonita de José, né? Porque novamente a gente começa a indagar Deus. Como é que Deus começa uma história desse jeito? Deus começa uma história que parece complicada, mas no final, olha o resultado que nós falamos até no começo, na introdução da palavra. Moisés foi usado como libertador do povo de Israel. Sabe aquele povo que virou as costas para Deus? Sabe aquele povo que deixou Deus no meio do caminho? Por várias vezes, não só nesse momento. Sabe aquele povo escravo? Mais de 400 anos. Sabe esse mesmo povo? É esse que Moisés foi usado para libertar. E eu aprendo algo aqui. Deus tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas, no meio da nossa história. Um menino que era para nascer e morrer, mas ali até a própria filha do faraó passa a ser a mãe daquele menino. E quem passa a cuidar realmente dele por algum momento ali na sua infância é a própria mãe materna. O que era para morrer, viveu, aprendeu, cresceu, desenvolveu ali talentos no Egito, e Deus no final das contas acaba usando o improvável. Você acha que você está perdido nos planos de Deus? Deus está com você na palma da mão dele. Ele está olhando para você. Ele tem um propósito para a sua vida. Ainda que parece que vai morrer, ainda que parece que não vai acontecer nada. E Josué, que vem na sequência de Moisés. O Josué, outro dia eu estava falando com Deus, e Deus falou exatamente o que falou Josué para mim. Josué, tem um ânimo. Porque ele era o sucessor de Moisés, e foi o sucessor. Mas enquanto ele não ascendeu no lugar de Moisés, até Moisés morrer, ele foi aprendendo. Ele foi aprendendo, ele foi desenvolvendo, ele foi vendo o agir de Deus. Ele cria na promessa de Deus, porque ele e Caleb foram os dois únicos que criam que Deus daria a terra prometida. Os outros 10 espias não, isso aí não é para nós. E assim é na nossa vida, no meio da nossa história. Muitas vezes só você na sua casa está crendo, só você no ambiente de trabalho está crendo, só você naquele local está crendo, mas é o que basta para Deus operar um milagre. O que importa é que alguém está crendo. Se ninguém crer, aí é um problema, mas se tem um crendo, Deus vai provendo, vai trabalhando, vai escrevendo a história. Uma hora isso aí vai culminar em vitória, em nome de Jesus. O Josué chegou no momento: como é que eu vou governar esse povo? Josué, eu estou contigo. É bom quando Deus fala conosco, estou contigo, não é? E Ele fala conosco nessa noite: eu estou contigo. Tem de bom ânimo. Josué, só se esforça. Tem bom ânimo, se esforça. 3 vezes Deus fala para ele: se esforça e tem bom ânimo. Ó, segue em frente, levanta a cabeça, não tenha medo. E ainda que você tenha medo, continua, vai fazendo o que eu vou te falando, porque você vai levar meu povo lá para a terra de Canaã. Você vai entrar na terra de Canaã. Você vai passar o Jordão. E olha só o que nós podemos aprender. O Moisés passou com o povo no Mar Vermelho, e o Josué passou com o povo no Rio Jordão. Há alguma diferença nisso? Sim, você pode falar que o mar é maior que o rio, mas o Deus é o mesmo na vida dos dois. O Deus que opera um milagre na sua vida, Ele pode operar o segundo milagre. Você pode pensar: não, Deus, já foi demais aquele, será que vai acontecer aquilo de novo na minha vida? Será que eu vou viver aqueles momentos? Será que eu vou ter prazer na presença de Deus? Será que isso ou aquilo? Sim, quando Deus quiser, se você permanecer firme, tem bom ânimo, se esforça, e aí você vai viver de novo o milagre de Deus, porque Deus não está limitado a tempo, a rio ou a mar. Deus é Deus. E o Davi, não tem que falar de Davi, né? O menino pastor, que Deus começa a escrever a história dele dentro do pasto, cuidando de ovelhas, esquecido pelos seus irmãos e até mesmo pelo seu pai. Outro dia nós até pregamos sobre isso. Samuel veio ungir um rei, e diante dos seus irmãos que estavam ali, menos ele, nenhum deles foi escolhido.
E aí, irmãos, eu vejo novamente, olha Deus escrevendo a história do Davi. Um menino, ruivo, franzino, mas valente, corajoso e trabalhador. Você está se esforçando? Dentro da promessa que Deus fez para você, você está se esforçando ou está parado? Você já desistiu do que Deus falou para você? Você já abandonou a fé ou está querendo, não sei se eu vou aguentar mais esse ano? Olha Davi. Acabaram os seus filhos, Jessé? Não tem um, está trabalhando. O Davi, o mais novo. Chama ele, enquanto ele não chegar, a gente não come. Interessante, irmãos, que o próprio profeta, quando ele olha o primeiro filho de Jessé, na sua mente, diz a Bíblia, ele fala, é esse, só pode ser esse o futuro rei de Israel. O homem de Deus que foi usado para ungir, e ele ungiu a pessoa certa, que foi Davi. Ele olhou e viu, é esse, só pode ser esse. E Deus, irmãos, Deus é fantástico, porque Ele responde algo que nos conforta, e vai confortar o seu coração nessa noite, que Ele fala, Samuel, o homem olha o exterior, mas eu conheço o coração. Deus conhece o seu coração. O homem pode olhar para você, te julgar, te fazer um monte de apontamentos, falar que você é incapaz, que você é isso ou que é aquilo, mas Deus olha para o seu coração. Ele olha para a história que Ele está escrevendo para você, independente se você acha que é improvável, se é impossível, se é difícil, mas para Deus nada é impossível. E Davi se torna o rei de Israel. Deus cumpre a sua promessa e escreve a sua história. Salomão vem na sequência, um rei que eu vou falar rápido porque tem outros pontos aqui, eu não quero atrasar. Mas Salomão deixou 3 livros para nós fantásticos, de exemplos, de instruções, de ensinos. Foi o homem mais sábio ao qual Deus ali considerou na sua palavra, mais rico, mais famoso no sentido de, sabe, de história mesmo, porque no seu reinado não houve guerras, durante o seu reinado, houve nos posteriores e anteriores, mas Deus, Ele, na história de Salomão ali, Ele preserva Salomão de tal forma que Ele vai dispensando a sua sabedoria para reis, pessoas que vinham de longe para ter conselhos de Salomão. E aqui uma coisa, irmãos, você vai precisar para 2021: sabedoria. Você vai precisar do que Salomão tinha bastante: sabedoria. E Deus dá de graça, diz lá em Tiago: peça sabedoria a quem tem falta, porque o Deus da sabedoria dá de graça e não cobra nada. Está precisando de sabedoria? Peça para Deus nessa noite. E o Isaías, profeta, um dos profetas considerado messiânico, teve outros também, mas que mais falou da vinda de Jesus. Um homem de impuros lábios, um homem que habitava no meio de um povo de impuros lábios, um homem que reconheceu a sua fraqueza, um homem que reconheceu a sua pequenez. E durante a nossa história a gente tem que reconhecer quem somos. Não dê uma de super-herói, porque você não é. Eu não sou, ninguém é diante de Deus bom o suficiente. Ninguém é, olha, aquele, unção, poder, Ele dá tudo isso, mas nós não devemos e não podemos esquecer que somos seres humanos. Somos mortais, somos fracos, somos falhos. O Isaías estava ali profetizando. O Isaías foi um profeta, o livro dele é o maior que tem ali no Velho Testamento, dos profetas, foi o mais usado para falar da divindade, da vinda de Jesus, do Messias lá na frente. 600 anos antes foi usado para profetizar. E chega um momento que ele fala: ai de mim, Senhor, porque eu estou perecendo. Ai de mim, porque meus lábios são impuros, porque eu não sou digno na sua presença, porque os meus olhos viram o Rei. Ele mesmo diz na sua palavra. E quantas vezes Deus quer nos revelar, quer se revelar nesse lugar, na sua vida, no seu quarto, no seu secreto, e muitas vezes nós não reconhecemos quem somos. Não dá para crescer diante de Deus se não se humilhar primeiro.
É palavra. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Não dá. Soberba não dá, arrogância não dá, altivez não dá, orgulho não dá nada disso. Tudo que é ruim não dá. Mas nós temos dentro de nós, isso é verdade. Mas quando eu chego diante de Deus, Deus, eu tenho puros lábios, meu pensamento é sujo, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Deus vem, tem misericórdia de nós e vem, toca a nossa boca, toca os nossos ouvidos, toca os nossos pés, restaura nossas vidas, assim como fez com Isaías. Nós não somos diferentes dele. Deus ama você também, tem plano na sua vida, mas é necessário se humilhar diante dele, reconhecer quem somos e o que fazemos, para que a história dele continue. Sabe por quê? Senão isso vai ser um entulho, que é o que nós falamos no começo. Vai ser uma barreira para Deus dividir. Porque enquanto você não reconhecer a sua pequenez, a sua real condição, Deus ele continua no lugar dele. Ele vai aguardar isso. É dessa forma que ele trabalha. E Paulo, por último, os dois últimos, Paulo e Jesus. Mas o Paulo, que história linda. O que mais escreveu cartas no Novo Testamento, fundou várias igrejas, pregou para os gentios, povo que era rejeitado pelos judeus. Alguém que fez várias viagens missionárias, pregou, foi açoitado, apanhou, foi preso, mas antes perseguia o povo de Deus, maltratava, trazia até mesmo, ou prendia ou matava. Um homem muito conhecedor da palavra, isso é notório nas suas cartas, muito rígido com as leis de Deus, ou com as leis do seu povo. Um homem que foi usado, baseado no exemplo que eu dei de Isaías agora, do reconhecimento da nossa pessoa diante de Deus. Paulo foi um que Deus foi amassando, até Deus mandar ele pela primeira viagem missionária, que é lá no capítulo 13 de Atos, que ele fala, apartar, separai Paulo e Barnabé para mim, porque eu tenho um chamado, eu tenho uma história na vida desses dois, que eles fazem a primeira viagem. Até ele chegar lá, ele foi tratado. Lembra que ele ficou cego? Aí Ananias foi lá, orou por ele. Ali começou a história de Paulo, verdadeiramente. Ali Deus começou a escrever a história do Paulo. Mas até ele ser enviado para a primeira viagem missionária, ele teve que ser tratado. Já conseguiu pegar o que eu vou te falar agora? Você não vai fazer a obra de Deus, você não vai viver o que Deus tem para você de qualquer jeito. Deus está tratando você. Se você não alcançou algo de Deus ainda na sua vida, é porque Deus ainda não acha que você está pronto. Você não está preparado. E isso eu ouvi de Deus esse ano de 2020, algo que eu estava buscando de Deus, e isso, irmãos, nós não queremos ouvir. Nós não queremos ouvir isso, porque a gente acha que está pronto. A gente acha que o tempo já passou bastante, a gente já está mais que pronto, a gente está no fio ali. É a nossa vez, é a minha vez, mas vem outro e passa na sua frente. Você acha que passa na sua frente. Vem os irmãos aí de Jessé, ou Eliabe, vem outro, até que Deus acha que você está pronto, aí ele fala, acabou os irmãos? Não, tem mais um. Aí parece que Deus se lembra de você, manda chamar o menino lá. E é você o escolhido, até esse momento da unção, de Deus manifestar ali. Deus tem um tratamento para você. Deus vai tratar você. E olha, queira você ou não. Porque eu falei para Deus, algo particular que eu estava buscando, eu falei, Deus, mas Pai, meu Deus do céu, não dá, eu não acho que E sabe, irmão, você só compreende isso quando você vai realmente descendo, diminuindo. Deus começa a mostrar pontos que você não estava enxergando, e realmente você começa a falar, eu ia sofrer se eu tivesse recebido lá atrás, eu não ia saber administrar se eu tivesse ganhado isso, se eu tivesse nessa posição, nesse cargo, nessa situação, eu não ia saber. E aí, como Deus é sábio, Ele vai deixar você na roda. Conhece a roda? Onde Ele põe o barro, onde o próprio Jeremias fala, onde Ele põe o barro e a massa.
E ele amassa até ele construir o barro. Só que o interessante é que Deus muitas vezes ele vai construindo um vaso, e às vezes ele termina de uma vez, e outras vezes o vaso quebra na mão dele. E aí sabe o que ele faz? Faz você de novo. Ele não descarta o vaso. Ele pega o mesmo barro, ele pega o mesmo vaso e faz um vaso novo. E é assim que Deus vai fazer com as nossas vidas em 2021. Talvez você já esteja na roda e Deus está te girando, você pensa, onde é que eu vou parar nesse círculo aí, igual o povo de Israel, girando, dando volta, 40 anos até chegar na terra. Onde é que eu vou parar? Você vai parar quando Deus tirar o pé lá da roda, do acelerador, e aí ele faz o toque final, e falar, agora está pronto. Mas é aí que está o problema para nós, né? Aí que está o processo de Deus. Quando ele parar a roda, você vai para o forno. Aí você vai ser aquecido, viu? A coisa vai ficar quente do seu lado. E a gente não quer que a coisa fique quente. A gente quer essa brisa aqui. Olha só o ventinho, que bom. É só depois do forno. Está disposto a passar pelo processo de Deus? Faz parte da história. Faz parte da sua história. Deus está escrevendo a sua história e vai ter hora que ele vai ter que reparar as brechas que você deixou para acontecer no meio do processo. Ele vai reparar as brechas. Você vai reconhecer como Isaías, vai falar que Deus, realmente, eu cheguei, é só o Senhor na minha vida, e ele vai começar a reparar. E quando não der mais para reparar, ele vai quebrar você inteirinho. E aí você entra nesse processo. E olha, irmãos, isso é uma coisa que depende do seu querer. Se ele decidir fazer, ele vai fazer. Mas entenda o processo de Deus. Pode doer um pouco, mas é para o seu bem. Pode machucar um pouco aos seus olhos, mas é para o seu sucesso. É para esse futuro aqui, é para esse fim que ele mesmo preparou para nós. E por último aqui, um exemplo de nova história. Eu vou já correr para o final. É o exemplo de Jesus. A história de Jesus. Essa é a história mais linda da Bíblia. Porque todos os processos, todas as histórias que eu comentei aqui, tem muitos e muitas outras que eu não citei porque não dá tempo mesmo. Mas eu citei 12 histórias. Essa é a 12ª. Porque nós temos 12 meses aí pela frente. E você vai entender porque eu citei isso. As 12. Que tem um lado B aqui. Mas você tem a maior história, a história mais linda da Bíblia, de Jesus descer aqui na terra, sabe? Deixar a sua glória, deixar a sua posição, se limitar a um corpo humano como esse, vil, falho, perecível, para nos salvar, para se entregar no meu e no seu lugar na cruz, para nos dar acesso de volta a Deus, como diz a Bíblia, para nos ligar de novo a Deus, porque estávamos separados, diz a Bíblia, para nos dar esperança desse futuro. E quando a Bíblia está falando desse futuro aqui, entenda-se como vida eterna, entenda como salvação eterna, entenda, sabe por quê, irmãos? A pandemia não foi embora, estão dizendo que vai piorar, estão dizendo que vai acontecer isso, aquilo, a economia. Eu quero dizer para você, não despreze esse sinal que Deus está dando. A pandemia é só um dos sinais. Ele está voltando. Nós não podemos nem esquecer que a história de Deus continua sendo escrita, mesmo em meio à pandemia, como nós falamos, é assim mesmo. Só que a história de Deus vai terminar quando Ele voltar às nossas vidas, aqui na terra, porque continua a nossa história, a nossa vida com Cristo eternamente. Mas não tire o seu foco da vida eterna, não tire o seu olhar de Cristo, não tire o seu foco do arrebatamento, não tire o seu foco de uma vida com Deus eternamente. Porque nada que nós vamos viver e desfrutar e ter e possuir ainda aqui nessa terra vai valer mais do que a glória que Deus tem reservado para nós. Porque aquilo que não subiu no meu coração, nem subiu ao nosso entendimento, nem os olhos viram, nem os ouvidos compreenderam, é as coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam.
É isso que Deus está preparando para nós. Por enquanto você está pensando em casa, carro, dinheiro, sei lá, fazer qualquer coisa na sua vida, Deus está preocupado com a sua vida eterna. Enquanto você está preocupado com um período de tempo, de anos que você vai viver ainda, Deus está preocupado com a eternidade. E é essa eternidade que tem que estar no nosso coração, na nossa mente. Essa é a história que eu quero que Deus continue escrevendo, porque a nossa, eu não sei se vai até amanhã, até quando você vai viver aqui, quando que vão chamar sua senha, como dizem aí. É hoje ou amanhã, você não sabe, eu também não sei, mas se prepare para se encontrares com o seu Deus. E Jesus nos deu esse acesso. A história de Jesus nos permitiu que Deus escrevesse a nossa. Uma nova história não se escreve ganhando muito dinheiro, mudando o patamar de vida, mudando de emprego ou sendo promovido, recebendo um cargo ou função na igreja ou no ministério. Uma nova história não se escreve realizando os sonhos de uma nova casa, de viajar, de se casar, de reformar na sua. Uma nova história não se limita a poucas coisas, que muitas vezes vai satisfazer você naquela área. Uma nova história de Deus, ela é muito mais que tudo isso. A história que Deus escreve, ela engloba, ela permeia, ela norteia todas as áreas da nossa vida. Deus não escreve um ponto da nossa história, Deus não escreve um capítulo daquele trecho sobre nossa vida sentimental, espiritual, ministerial. Não, Ele escreve toda a história ao mesmo tempo. Que capacidade, né? Partindo aqui para o fim, às vezes nós estamos presos e pensando em algumas dessas coisas que eu citei, que eu mencionei acima, que para nós pode ser o nosso tudo, mas isso não é tudo. O tudo, melhor dizendo, até frisei aqui, que Deus tem para nós. Eu vou repetir. Às vezes, acontecendo uma dessas coisas que eu citei, tendo muito dinheiro, né? Agora teve aí as pessoas fazendo, como até brinquei na última pregação, os bolões, Mega Sena, se eu ganhar, vou ser isso, vou ser aquilo, vou mudar de vida. Você poderia até ter ganhado, ter mudado, mas naquela área, isso mudaria a sua vida? Ok? Eu creio que para nós, isso é um assunto provavelmente resolvido, mas uma mudança de emprego, sendo promovido, às vezes, como eu mesmo vivo algo nesse sentido, já na empresa, né? Já citei algumas vezes em pregações, tendo um ministério, cantando, não cantando, pregando, não pregando, exercendo algo aqui na igreja ou não, realizando um sonho, seja lá em qual for, tudo que você imagina para a sua vida é pouco perto do que Deus imagina para você. Tudo que significa tudo para você não é o tudo de Deus para você. Deus tem mais para você. Deus é mais para você. João 10,10 diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim, Jesus dizendo, para que tenham vida e a tenham com abundância. Você acha que a abundância de Deus é você estar com o bolso lotado de dinheiro, conta lotada, contas todas pagas? Não é só isso. Ele vai fazer isso se você precisa, mas não é só isso. A vida de abundância que Deus fala, que Jesus fala, é em todas as áreas das nossas vidas. Você quer ser feliz numa área e outras não? Você tem 10 áreas na sua vida, 2 você é muito feliz e as 8 você fica capengando, fica arrastando, fica choramingando, chorando, sofrendo por aquilo, ou você prefere a abundância de Deus em todas as áreas? Está vendo que o seu tudo não é o tudo de Deus? Talvez você se sentiria muito feliz em ter, em possuir, ou alcançar um cargo, um ministério, ou ser usado, ou não, sei lá o que for. Aqui eu só trouxe alguns exemplos, mas não é o tudo de Deus para você. Não é o que Deus tem por completo para você. Amém. E para finalizar aqui, para viver uma nova história, é necessário deixar Deus trabalhar em todas as áreas da nossa vida, e não só uma isoladamente. Não podemos pensar que a nossa vida se resume em apenas uma das linhas que eu citei acima, até reforço aqui.
Deus ainda precisa mudar muitas vezes, sabe o que eu coloquei aqui? E eu me enquadro nisso. O nosso caráter, o nosso ego, a nossa arrogância e prepotência. Ele precisa muitas vezes nos libertar do velho homem, da prática do pecado, dos vícios, dos costumes, do modo de falar e de agir que não agrada a Ele. Deus precisa muitas vezes tirar o mundo de dentro de nós, pois achamos que tudo pode às vezes, e tudo é normal e não tem nenhum problema em algumas coisas que eu faço. Você entende que o transformar de Deus é completo? Às vezes a gente está aqui em cima, pensando nessas coisas, mas Deus quer trabalhar na raiz. Deus quer trabalhar no fundo do seu coração, no caráter, sabe, lá nas raízes, para depois nascer os frutos bons, frutos que as pessoas possam pegar e comer do seu fruto. Como é que se conhece a árvore? Jesus mesmo disse: pelos. Quer conhecer alguém? Veja os frutos que ela dá. E que fruto nós temos dados? Que frutos nós queremos dar em 2021? Irmãos, vamos refletir sobre isso. Coisas que nós precisamos, Deus vai dar tudo para nós, mas não é o principal. Não é o principal de Deus. Ele vai dar sim o que nós precisamos. E Mateus 6 é bem claro: se Deus cuida dos passarinhos, que não semeiam, que não colhem, que não plantam, não fazem nada, quanto mais vai cuidar de vocês, homens de pequena fé. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí essas demais coisas que o mesmo capítulo fala, que é a comida, que é o vestir, que é o comer, que é o beber, que é a saúde, que é tudo que você possa imaginar, que eu comentei algumas coisas aqui, e você pode ter pensado em outras e realmente está dentro do contexto. Tudo isso Deus vai trazer, é a abundância de Deus, mas Ele não vai desprezar as outras que eu também citei aqui. Ele não vai deixar trabalhar o seu ego, o seu caráter, a sua arrogância, a sua prepotência, o velho homem, os vícios, os costumes. Ele não vai deixar de trabalhar no mundo, tirar o mundo de nós e ao mesmo tempo trabalhar para que a presença dele esteja em nós. Ele não vai deixar, porque tudo isso é obra de Deus. Aquele que começou a boa obra de Deus é completa. Deus não vai construir só o quarto na sua vida, Deus vai construir a casa inteira. Deus vai mobiliar tudo, Deus vai reforçar tudo, Deus vai mexer primeiro nos alicerces, porque vai vir os ventos, vai vir a tempestade, vai vir as lutas, os problemas, as aflições, vai vir a angústia, vai vir choro, vai vir tudo, e vai balançar a sua casa, mas o construtor, ele vai reforçar os alicerces, ele vai fazer com que ela não balance, e quando vier tudo isso, você vai sair ileso, porque Deus é contigo e a sua casa está nele, que é a rocha da nossa salvação. O diabo quer que a gente foque nas coisas físicas, humanas, vis, passageiras. Essa é a maior artimanha dele hoje para nós. Não se preocupa com isso não, você é falho mesmo, você é pecador. Que novidade é essa? Mas espera aí, que transformação é essa também? Que é isso que transforma isso? Se Deus não trabalha por completo, trabalha parcial, que Deus é esse? É Deus meia coisa? Ou um Deus completo? Não se deixe enganar por isso, porque tem coisas que afastam a gente dos planos de Deus. Ele continua assim escrevendo histórias, mas chega um momento da história, imagina aqui comigo, bem, presta atenção. Deus está escrevendo, ele vai escrevendo tudo, né, ao mesmo tempo. Ele chega uma área da sua vida que ele para. Aí ele manda um recado para você: fulano, ó, estou precisando rever esse ponto aqui, porque eu estou escrevendo a sua história e eu vi que esse ponto precisa mudar. Aí dá um recado para você, ele manda alguém aqui, ele manda alguém na sua casa, manda uma mensagem, manda um profeta, manda quem for. Aí ele vai lá falar com você. Aí sabe o que você faz? Você corrige, você vai lá, se aplica, você muda. Aí Deus continua escrevendo a história, porque aquela fase já foi pulada. Aí ele continua. Aí chega a outra lá, fulano, ó, essa aqui você também precisa, você precisa liberar o perdão para aquela pessoa lá também, porque senão eu também não posso te perdoar, porque você já viu a oração do Pai Nosso. Você não perdoa um nos seus irmãos, eu também não te perdoo. Aí você vai lá e perdoa, começa a receber o perdão de Deus. Ah, você já aprendeu? Continua escrevendo a história. Ele vai escrevendo. Deus não trabalha tudo nas nossas vidas no sentido assim,
pega a caçamba e faz assim, ó, tá aqui, ó, conserta tudo isso. Não, porque a gente não dá conta. Ele vai por etapas. É um processo, sabe o processo do vaso? Vai lá amassar, vai quebrar, vai fazer, vai moldar, vai assar, vai fazer, vai resfriar, vai pintar, vai fazer, depois vai colocar as flores, vai colocar água, vai colocar azeite, vai colocar qualquer coisa ali que ele quer. Está entendendo o processo? Ele não vai chegar assim, aqui, para fazer o vaso, tudo isso aqui. Não, por partes, assim a gente entende, senão a gente não entende. E para terminar aqui, vou falar do lado B ali, no final. Mas para Deus escrever uma nova história para nós, em nossas vidas, ou para nós vivemos essa nova história que Ele, sabe, eu quero essa nova história, eu quero que Deus escreva um novo capítulo na minha vida, eu quero que, sabe, Ele vai continuar escrevendo, né, mas as coisas que nós vivemos vão servir como exemplos para nós, para que Deus faça isso, para que você viva essa nova história. Só tem um jeito de você conseguir viver, que é deixando Deus escrever a sua história com o próprio dedo, com as próprias mãos. Ao invés de você tomar o lápis, a caneta, o pincel e querer você escrever, você pintar, falando de tela aqui, mas você fazer a sua própria história, a sua nova história só pode ser escrita com o dedo de Deus. Se você deseja uma nova história para a sua vida, um novo tempo na sua vida, um tempo de milagre, de transformação, de abundância, um tempo, sabe, de esperança, como está dizendo esse texto, se você deseja tudo isso, só há um jeito: deixando Deus escrever. Mas você vai falar assim, mas Deus não está escrevendo? E aí eu volto para o exemplo de Israel. Deus não cumpriu a promessa de dar a terra para o povo de Israel? Sim ou não? Mas você lembra de um detalhe? Quantos anos eles ficaram rodeando a terra até entrar lá? 40 anos. Deus, ele se arrependeu da promessa? Deus deixou de cumprir a promessa? Deus deixou de escrever a história? Mas você entende que você pode continuar dando volta? Você pode continuar dando volta se você quiser. Porque você vai falar, não, é o processo de Deus. Tem coisa que é o processo de Deus. Tem coisa que é você mesmo que se mete. Você tem que sair de lá. O povo de Israel murmurou até um ponto que Deus falou, vai ter que morrer todos os mais velhos de 20 aí para entrar na terra. Demorou 40 anos. Se eles não tivessem murmurado, irmãos, eles tinham entrado antes dos 40 anos. Mas reclamaram, murmuraram. Sabe quando a gente está insatisfeito, a gente fala, Deus, mas por que tudo comigo, na minha casa não muda, meus filhos, não sei o que, meu emprego, para, fecha a boca. Fecha a boca, olha para Deus, faz tudo que a gente pregou aqui, se arrependa, faça tudo que Ele te orientou aqui e deixe Ele escrever a sua história com as próprias mãos dele. Aleluia. Ele sabe escrever história. E eu finalizo aqui. Os 12 exemplos que eu citei aqui, eu citei 12 homens. Tem um lado A, que é a história da pessoa que eu citei, Noé, Abraão, Isaac e tal. E tem um lado B que Deus fez na história deles. E quando eu falar o lado B, e eu termino essa palavra, você entenda que para cada situação, para cada momento da sua história, é esse Deus que vai estar com você. É esse Deus que eu vou citar aqui, que vai estar em cada momento, cada mês, cada ano. Aqui eu trouxe 12. Pensando em meses, mas isso aqui é só um exemplo, pelo amor de Deus. Aqui eu quero só dizer que para cada momento da sua história existe o mesmo Deus para te ajudar. Ele é Deus para todos os momentos. Noé, que é o primeiro, Deus dá uma nova chance. Deus te dá uma nova chance nessa noite. Abraão, Deus escolhe pessoas. Isaac, Deus opera milagres. Jacó, Deus trata. José, Deus usa. Moisés, Deus liberta. Josué, Deus cumpre. Davi, Deus levanta. Salomão, Deus dá sabedoria. Isaías, Deus revela. Paulo, Deus transforma. Jesus,
Deus salva. Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus tem para os nossos corações aqui, para mim e para você. Para cada momento da sua vida, esse Deus está presente, salvando, curando, libertando, transformando, curando, direcionando, salvando, tirando, transformando, fazendo tudo. Ele é tudo. Por isso que o seu tudo não é o tudo de Deus. Ele é tudo para você. Está querendo uma nova história 2021? Deixa Deus escrever com o próprio dedo, com as próprias mãos, e você vai ter uma nova história. Amém? Fique em pé. Pode aplaudir ele. Antes de encerrar, eu quero cantar aqui um louvor. Antes eu quero orar por você. Feche seus olhos. Se essa palavra em algum momento falou com você, se o Espírito Santo tocou o seu coração, deixa Ele continuar te dizendo o caminho, deixa Ele te mostrar a direção, deixa Ele tratar como nós falamos para cada momento da nossa vida em 2021. Esse mesmo Deus estará conosco, porque Ele é Deus para todos os momentos. Como nós falamos aqui, Deus não escreve só um capítulo, Deus escreve a nossa história. Deus não está escrevendo um capítulo apenas. Deus está escrevendo histórias, está escrevendo a sua história, a história da sua família. E nada está perdido quando Deus está escrevendo história, viu? Não sei para quem é esse recado. A sua história, a sua família, a sua casa não está esquecida diante de Deus. Você pode falar, mas a minha casa, a minha história, eu não acredito mais. Tudo bem, é seu direito. Mas se você der uma chance hoje, colocar sua fé em ação, se você falar com Deus nessa oração, Deus, eu quero essa nova história, eu quero que o Senhor escreva. Até hoje fui eu que tentei escrever, fui eu que errei, fui eu que tentei, Senhor, mas hoje, Pai, hoje não, hoje eu não quero mais. Eu quero que a partir de hoje é o Senhor que escreva, o Senhor que faça, o Senhor que molde, o Senhor que trate, o Senhor que cure, o Senhor que quebre, mas é o Senhor que restaure. Eu quero que o Senhor faça. Se você fizer dessa forma e quiser fazer assim, eu tenho certeza que se Deus fará uma grande história, escreverá uma grande história para cada um de nós, para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, Deus.